Bem-vindo ao Mar de Letras. O nosso convidado de hoje tem muitas histórias que contou em notícias, factos que presenciou e outros de que foi depositário para nos contar. Vamos começar a conhecer Ricardo Saavedra. Ricardo, bem-vindo ao Mar de Letras. O Ricardo nasceu em Lisboa em 1941. Lembra-se de ter sonhado com alguma profissão que pretendesse exercer? Não me lembro, mas sempre, a partir de certa altura, desejei ser jornalista e foi aquilo que aconteceu. Os livros foram uma presença desde sempre na sua vida, desde tenra idade? Desde tenra idade. Tinha alguma obra predileta em criança? Não sei, não devia ter, mas já não me lembro disso. Quer dizer, foi tanto, lia tudo o que apanhava. E, portanto... Achava que um dia também ia escrever à imagem dos autores que ia conhecendo? Sim, comecei a escrever muito cedo e, portanto, ia tentar publicar nos jornais, etc., muito cedo. O Ricardo entra no jornalismo profissional ainda no período do Estado Novo. Era uma profissão que se abraçava, apesar de existir a censura, ou que se abraçava de uma forma ainda mais intensa por existir a censura e por ser, portanto, mais sedutora? É curioso que eu praticamente começo no jornalismo por aquilo que é muito parecido com o Mar de Letras, porque eu comecei no começo da minha carreira, comecei por entrevistar escritores e publicava na revista Flama. Nas primeiras páginas da revista Flama eu publicava uma entrevista de página inteira e mais que isso com escritores portugueses, onde entrevistei desde o David Mourão Ferreira, a Sofia, o Pedro Almeida Melo, tanta gente, o Conde da Aurora, que me lembro agora, e portanto foram 40 e tal escritores que eu fui entrevistando, e alguns deles com cortes de censura. Eu lembro-me de uma entrevista com Matilde Rosa Araújo que foi perfeitamente... teve tantos cortes que depois a gente liga à entrevista e não percebia o que é que lá estava. Portanto, eram tempos difíceis. Sobretudo para que eu fazia um pouco o jornalismo de cultura, portanto, a cultura de crítica literária, etc. Um bocado que eu, no começo da carreira, fui fazendo. E sobrevivi. Guarda alguma memória especial desses trabalhos iniciais que fez na Flama? Os tais que eram parecidos com o Mar de Letras? Sim. Guardo-me uma grande memória e já alguém me propôs que os recuperasse, que os publicasse. Nunca levei isso a sério, não é? Lembro-me, por exemplo, de que me atraía muito os temas da África que já eram tratados nessa altura, por exemplo, e lembro-me do Amandio César, que se dedicou a estudar muito a literatura africana. Lembro-me muito bem dele, de quem fui amigo, aliás. Lembro-me do Luís Forjás Trigueiros, que se interessava muito pela literatura brasileira, e que também entrevistei. E de outros, portanto... Mas tenho uma boa memória dessas entrevistas, sim. Qual é que foi, por assim dizer, o entrevistado mais complicado que encontrou? Não sei se encontrei algum assim tão complicado, mas talvez o Conde da Aurora, porque me mandava papelinhos a toda a hora. Olha isto, e vais aqui, papelinhos incríveis que ele devia escrever. Ainda hoje guardo esses papéis. Não foi complicado, mas foi trabalhoso. Portanto, mas acho que não tive assim nenhum... Nenhum mais complicado, era muito novo. E, portanto, tudo estava bem. A verdade é que conheço também esse ofício, aliás, por o exercer aqui, e muitas vezes, quando entrevistamos escritores, somos surpreendidos. Aconteceram muitas vezes ser surpreendido por personalidades que... Muito agradavelmente surpreendido, sim. Eu ia à casa deles, não é? Porque o título era Como Vivem os Escritores Portugueses. Portanto, eu ia à casa deles, era recebido em família. E a certa altura esquecia-me que estava a fazer uma entrevista. Esquecia-me disso. E, portanto, relatava o que se lá passava. E nunca tive ninguém que me dissesse, você não devia ter feito isso. Portanto... E é curioso que
Em alguns casos, quando eu telefonava para dizer eu gostava de... Ricardo Saavedra, é por causa da entrevista, não é? Sim, porque a Flama, para quem não conhece, era uma revista que gozava de bastante notoriedade na altura. Sim. O Ricardo vai para a África nesta altura em que está a iniciar a sua carreira jornalística, vai para a África cumprir o serviço militar. Exatamente. Quando parte, contava regressar à metrópole ou não excluía a hipótese de ficar por lá? Claro que sim, contava regressar à metrópole. A verdade é que foi surpreendido. Eu regressei. Sim, mas não regressou imediatamente. Não, regressei imediatamente. Acabei a Comissão Militar e regressei. Vim acabar a Comissão Militar em Portugal. Mas acaba por se radicar em Moçambique. Não, depois volto para Moçambique, sim. Ainda se lembra do primeiro impacto que Moçambique teve para si? Eu ultimamente tenho estado a reunir uns poemas que escrevi. É um hábito que tinha muito antigo, de escrever uns poemas que não ligava muito àquilo. E que ia escrevendo quando ia a uma cidade, quando ia a uma terra nova, qualquer coisa que eu fazia poemas. São poemas muito datados. E, por acaso, lembro-me perfeitamente do que aconteceu em Lourenço Marques, por exemplo, quando lá cheguei. Tenho aqui um poema, não sei se é aborrecido lê-lo. Não, de forma nenhuma. Portanto, e que refere o meu primeiro dia de Lourenço Marques. Vamos ver se eu consigo ler isto direito. Eu cheguei no dia 24 de dezembro a Lourenço Marques. Natal na praia, sem missa do galo, sem pinheirinho nem presépio, sem burro, vaca, reis magos, pastores, lareira acesa, gambiarra às cores, pinhões ou azevinho. Troca-se o bacalhau com couves por piripiri. Piripiri em tudo, da galinha à cafriol aos camarões da beira, e não há rabanadas, arroz doce, filhoses, azevias, cuscurões. Não fosse a data ser universal e feriado obrigatório, ninguém diria que é Natal. Natal onde a neve é a praia, tronco nu e calções, elas de biquíni ou mini saia. Sentam-se os velhos na esplanada, há piqueniques na Costa do Sol, bailarico e quem canta a desgarrada. Ninguém quer saber se há guerra no norte. Os pretos andam a gingar de rádio ao ombro num grande escarcéu. E as miúdas dão sorte a quem as corteja. Cheguei ontem, será Natal, mas aqui o menino não nasceu. Esse seu hábito de registar com poemas que agora, quando vasculha nas memórias, lhe aparecem à frente, era uma espécie de diário literário que fazia? Eu achei isso piada porque, de repente, é uma espécie de diário, é uma autobiografia quase. Portanto, tenho muitas cidades, devo dizer-lhe que já encontrei mais de 90 apontamentos, alguns não são poemas, mas são apontamentos que dão poemas feitos ao longo da vida. Sendo que nós tivemos o privilégio de ouvir um texto inédito seu. Vez, sim. Conta vir a publicar este sumário? Não estou com essa preocupação, quer dizer, não é... Mas é provável que sim. Quando olha para trás, acha que havia uma veia literária subjacente nos seus textos jornalísticos? Evidente que sim. Evidente que sim. Ou seja, já tinha a ideia de publicar algo mais do que notícias quando ainda só fazia notícias? Sim. Eu sempre fui um pouco cronista. Por exemplo, eu penso que os meus livros são crónicas, de certo modo. Mesmo quando tenham um pouco de... É literatura híbrida. Quando tem ficção, nunca deixa de ter um fundamento de verdade. E quando os nomes aparecem, que são nomes autênticos, aqueles factos deram-se. Aquilo aconteceu. E isso parece-me importante. O Ricardo, já depois da independência de Moçambique e quando está, por assim dizer, exilado na África do Sul, escreve este livro, Aqui, Moçambique Livre. Exatamente. Este livro vende uns muito improváveis 30 mil exemplares em 1975. 75, 76, 77. Vende até 77. Ele tira pelo menos 6 edições, porque há uma crítica feita cá em Lisboa, no jornal A Rua, a esse livro, que o autor, que é o Rodrigo Emílio, cita que tem na mão a 5ª edição, não é? Qual é que foi o segredo para um best-seller nos anos 70? Com esta dimensão de 30 mil exemplares, ainda hoje é uma boa tiragem. É desgraça. Eram refugiados. E isso são factos que se verificaram.
São factos que se verificaram. Tem fotografias, tem tudo isso. E quem viveu isso queria ver. E quem não viveu queria mandar isso para quem viveu. Esse livro vendeu muito bem no Brasil, por exemplo, não é? Estamos agora a ver algumas das imagens, porque de facto o livro é vastamente documentado por fotografias. Este livro que inclusivamente acabou por ser... Essa é uma terceira edição, essa que tem na mão, é uma terceira edição. Devo dizer que faltam aí 2 fotografias que saíram na primeira edição, mas que uma delas era a fotografia do jornalista Hugo Fernandes, que me pediu, retira isto, eu retirei, é evidente, mas pronto, Um livro que inclusivamente foi comentado pelo próprio Marcelo Caetano. Sim. Este livro é uma grande reportagem feita livre. É uma grande reportagem. E tem um anexo extenso de vários documentos. Portanto. Aqui o Ricardo Saavedra fala apenas da realidade e dos factos. Anos mais tarde vem usar a ficção para falar da realidade, nos dias do fim. Exatamente. Onde estão muitos dos factos que são relatados mas aí já de uma forma mais literária, digamos assim, naquilo que eu há pouco referi de literatura híbrida, mas que tem muito, uma parte do livro é muito o reflexo desse primeiro livro. Neste caso, parte de um romance para, através de alguma gente inventada e seguramente de muitos diálogos imaginados, denunciar realidades que se calhar permaneciam e até podem continuar a permanecer silenciosas? É verdade. Isso é verdade, sim. Ou seja, há muito de jornalista na redação deste romance. Claro que sim. O jornalista é a base dos meus livros. O jornalismo tem sido, à exceção, nem esse, mas eu acho que o jornalismo está sempre na base dos meus livros, na tal literatura híbrida. Ou de crónica. Este livro já leva com uma década de... Mais, essa edição é de 1998, depois já há uma... Eu estava-me a referenciar a esta edição mais recente. Essa é do ano passado. Essa terceira edição é do ano passado. Acha que foi tão longe quanto conseguia, ou agora, mais de 10 anos depois, exploraria caminhos ainda mais profundos da realidade? Eu vou dizer-lhe uma coisa. Esse livro, que segue o Puto, que foi publicado há 2 anos, tem um terceiro livro, portanto, digamos, constitui uma trilogia, que é um outro livro que já está no editor, já está entregue ao editor, está na Quetzal, e o Francisco José Viegas é quem irá publicá-lo, com certeza, e que se chama África Sempre. Portanto, são 3 livros sobre a África, e são 3 livros sobre as circunstâncias, sobre aquilo que aconteceu depois do 25 de Abril, em África, até... Por acaso, o África Sempre acaba por ter uma parte dos nossos dias, mas pronto, esses são livros sobre a África e sobre os acontecimentos. Acabou de mencionar o Puto, e é justamente em relação a este livro, a obra mais recente do nosso autor, que vamos agora parar para ouvir um pouco do livro. Entramos nos calabouços da PSP, no meio da fantochada normal. Reacionários para aqui, fascistas para acolá. E enfiaram-me numa cela onde estava um preto deitado no chão de cimento, embrulhado numa manta. Nada mais. Prenderam-nos no primeiro sábado de fevereiro, pelas 11 da noite. Durante 4 dias, a única coisa que comi foram umas bolachas que esse preto me deu. No calabouço havia apenas um balde para as necessidades que ninguém despejava. O agente Dinoba Abrantes levava-nos da PSP para os interrogatórios na polícia judiciária. Eu fui o primeiro a ir, ainda de madrugada, e só regressei noite fechada. Mantiveram-me 16 horas algemado. As mãos pareciam um trambolho. Na PJ, além do Jorge Costa, havia o Lucas, que era da Frelimo, e o mulato, recém-chegado de Dar es Salaam, na Tanzânia. A pergunta era sacramental. Onde é que vocês moram? O que é que andaram a fazer? Ricardo, este seu livro mais recente, O Puto, tem uma gênese curiosa. Ele acaba
por ser escrito à base de apontamentos que fez há mais de 40 anos. Exatamente. Quer-nos contar a história? Sim. Aliás, ela está relatada aí no princípio. A certa altura, em Lourenço Marques, em Joanesburgo, ao fim da tarde, eu estou em casa e alguém me bate à porta, é um rapaz, um jovem, que me pergunta se eu sou o Ricardo Saavedra. Eu digo que sim, eu tinha lançado 15 dias antes uma revista bilingue de que era diretor, chamada Alvo, quer dizer, pronto, lá na África do Sul. Se ela bate-me à porta e diz-me: é o Sr. Ricardo Saavedra? Sou. Posso ser útil em alguma coisa? O que é que o senhor deseja? Eu venho-lhe pedir um grande favor. Diga qual é o grande... Eu queria que me entrevistasse. O senhor não leva a mal, mas eu não... As pessoas não se vêm oferecer para serem entrevistadas. E por que razão é que eu havia de entrevistar? É que o senhor ouviu falar de uma fuga de Alcoentre que aconteceu... A fuga dos Pides? Não. Uma fuga que aconteceu depois disso, que há 9 meses. Sim, ouvi. Que foi uma fuga em que fugiram 120, não é? Sim. É que fui eu quem fez o túnel, fui eu quem organizou a fuga. Espera aí. Então, e você quer que eu entreviste por causa disso? Não. Depois, não sei se o senhor, por acaso, ouviu falar no Esquadrão Chipenda, em Angola. Sim, eu ouvi falar no Esquadrão Chipenda em Angola. Pois, é que eu fui comandante do Esquadrão Chipenda. E depois também das bombas que se puseram em Portugal e tal. Sim. E você é que esteve nisso? Tipo, então eu quero entrevistá-lo, sim, faça favor. Mas você quer uma entrevista porquê? Porque eu consegui fugir, cheguei à África do Sul, fui-me oferecer às Forças Armadas para integrar o Batalhão 32, que nessa altura era um batalhão que estava em formação para ir para Angola. Já estava em Angola. Eu queria integrar o 32, mas foi-me posto como condição que contasse o que é que se passou comigo. É claro, é uma coisa pequena. Não, eu aceito isso dentro de algumas condições. E a primeira condição é que o senhor vai contar tudo o que entender para gravadores. Vou gravar toda a entrevista. Vou ter sempre 2 testemunhas a assistir à gravação. Só nessa condição. O senhor, se quiser, pode até indicar uma das testemunhas, mas eu quero 2 testemunhas a assistir à gravação. E essa gravação será feita ao longo dos dias que for necessário. Sempre a partir das 5 da tarde, 6 da tarde, o senhor aparece aqui e durante 1 hora, 2 horas a gente trabalha. Quando eu tiver toda essa entrevista, eu faço um resumo para o senhor apresentar às Forças Armadas. E onde não vou revelar segredos ou coisas que não possam interessar. Eu mostro-lhe isso e o senhor leva para as Forças Armadas. E eu fico com os direitos como autor dessa entrevista que o senhor me dá. O senhor aceita? Aceito. Mas não acho que o senhor vá alguma vez publicar isto, quer dizer, não faz sentido nenhum. Ó meu amigo, faça que não faça, estas são as condições. Eu gosto dos assuntos da África e faça que não faça, estas são as condições. E assim foi. Durante 25 cassetes, de 1h30 e 1 hora, eu fui comprar cassetes, organizei tudo. Eu ouvi, durante 25 cassetes, portanto quase 1 mês, ouvi o Puto, ouvi o senhor Manuel Vicente da Cruz Gaspar, ouvi durante esse tempo. E depois, guardei isso. Isso era muito trabalho, era muito para... Eu tinha de trabalhar em coisas do dia-a-dia para dar de comer à família, não é? Portanto, e guardei isso até me reformar. Ainda fui à África do Sul tentar encontrá-lo. Há 10 anos fui à África do Sul para tentar encontrar, para dizer, eu vou publicá-lo. Não, eu não encontrei. Depois, durante 2 anos, transcrevi todas as cassetes, procedi a muita investigação paralela, para confirmar, porque havia coisas que não eram tão precisas para poder confirmar ao máximo tudo o que tinha sido dito. E o livro saiu e está a correr muito bem. E por visto vai ser um filme, vai ser feito. Ganhou no ICA, ganhou já para o argumento
o apoio do ICA para o argumento. Neste momento está só à procura do argumentista. Vai ser publicado pelo UCBAR, vai ser, enfim, feito pelo UCBAR com a Pandora Cunha-Teles. Está a correr bem. Acredita que esta história, que demorou 40 anos a redigir, depois de ter estado depositada nas tais 25 cassetes, chegou às mãos do próprio Manuel Gaspar, o puto? Sim, sim. Sim, sim. Acredita que ele tenha lido o livro? Há uma coisa que eu não gostava de falar do Manuel Gaspar para além do que está no livro. Que já não é pouco. Para além do que está no livro. Eu sou amigo do Manuel Gaspar. Sei que ele recebeu o livro. Eu não sabia onde ele estava. Portanto, eu quando escrevo o livro não sei onde é que está o Manuel Gaspar. Sei que recebeu o livro. Sei coisas chegas e acho que ele... Eu já estive com o Manuel Gaspar depois do livro publicado. Portanto, e mais, tive o gosto, o prazer de o apresentar ao meu editor, ao Francisco Viegas, o editor do livro, e à Pandora Cunha-Teles, que vai fazer o filme. Só falta convidá-lo para a estreia do filme agora. Só falta convidá-lo para a estreia do filme. Pois aí não vai depender de mim e vai depender dele. Mas ele está bem, vive em África e está bem. Já vem de trás a sua tendência para publicar longuíssimas entrevistas. Mas é uma coisa muito interessante que eu queria referir em relação a esse livro. Esse livro não é uma entrevista. Se o senhor ler o livro, não tem uma pergunta. Sim. O livro todo não tem uma pergunta, conta uma história. É um livro escrito na primeira pessoa, digamos assim, é uma crónica. Isso é uma crónica. Não... Uma crónica com um Cicerone especial. Sim. Já o Memorial do Coração... Essa aí sim, é uma longuíssima entrevista a António Manuel Couto Viana. Exatamente. O que é que registra dessa personalidade? Eu fui muito amigo do António Manuel, desde miúdo, e admiro, porque eu sou um lisboeta do Minho, nasci em Lisboa por cá, quer dizer, ele é o maior poeta de Viana do Castelo e é o maior de todo, do Norte, é um grande poeta. E eu sempre tive uma grande admiração pelo trabalho dele. Portanto, quando cheguei a Lisboa, foi ele quem me deu a ideia de entrevistar escritores. Foi ele quem me ajudou nos contactos com os primeiros escritores, com a Sofia, com o David, com o David Bona Ferreira. Foi ele quem me ajudou, portanto, eu devia-lhe isso. Devia-lhe essa entrevista. Comecei a fazer a entrevista mais ou menos a meio, ele foi acompanhando a entrevista, a meio ele faleceu e eu tive de continuar, porque tive de acabar com a ajuda do filho, do Juan Soutulho, me ajudou muito e a quem dedico, aliás, o livro, porque o filho foi realmente fundamental para que eu tivesse continuado e tivesse acabado o livro. Na sua obra, podemos esperar agora pela terceira parte da trilogia África. Sim, eu espero. Essas são histórias diferentes, é ficção, portanto, tem muito, a base é ficção, mas todas as histórias que ali estão são baseadas em factos conhecidos ou não. Nós estamos prestes a terminar, no entanto, gostaria ainda que nos falasse sobre a sua sugestão de leitura, Guerra e Paz, Portugal-Angola. Sim. Penso que esse livro é muito importante não só para os portugueses que queiram saber o que se passou, porque está feito com isenção, no meu entender, é bastante isento, e é uma bela história de Angola. Por outro lado, tem um enquadramento da guerra colonial, dita colonial, a guerra do ultramar, que abrange não só a Guiné como Moçambique. Portanto, há aqui uma ligação, é um bom livro. E é uma obra que parte de um trabalho académico de um general sul-africano. Exatamente, de um brigadeiro-general, do Van der Waal, e que ele escreveu em afrikaans. Isso é para uma universidade sul-africana, não tenho a certeza agora qual é o Orange Free State ou coisa assim parecida. Não sei qual é a universidade, ele diz isso aí. E depois, um jornalista, digamos, traduziu para inglês e não só e tirou tudo aquilo que era muito académico. Portanto, é um livro de leitura muito fácil e que é uma bela história de Angola.
E fica a sua sugestão de leitura. Ricardo Saavedra, foi um gosto conversar consigo. Muito obrigado por ter vindo ao Mar de Letras. E chegamos assim ao final de mais um programa. Foi muito bom contar com a sua atenção e companhia. Esperamos por si no próximo Mar de Letras. Despeço-me. Até lá.